amiga! Oiê! Nossa, como você tá linda! Obrigada, vou botar até um filtro aqui, porque eu tô Ah, não precisando. precisa, tá Ah, maravilhosa. Não precisa. olá, tudo bem? Tudo e Olá, você? bom dia. Tá me ouvindo bem hoje? Semana Tô. passada tava tão ruim, tá bom? Tá um pouquinho baixo, mas E dá aí, pra te ouvir. melhorou? Tá um pouquinho baixo, mas dá pra te ouvir. Não sei pras meninas aí, ou se eu falo alto demais, né? Não sei, tá me ouvindo bem, pessoal? Porque semana passada tava meio ruim, né? Não, dá pra te Passada ouvir. tava... Dá pra ouvir? Ah, então tá bom. Olá, bom dia a todos. E aí, tudo bem com vocês? Ai, hoje é um Tudo. assunto que eu adoro, gente, porque eu me saboto tanto, vocês não têm ideia. Ah, Ah, vá, amiga. é falar pra mim hoje. Eu falar pra todo mundo, pra mim Eu vou também. gravar aqui, vou colocar fixado o nome da nossa live, é autossabotagem. Sabotagem, exatamente. Gente, Olá, bom a dia a gente todos que tá escolheu falar desse chegando. tema porque a gente manja bem sobre autossabotagem, sabia? Se tem um Bastante. assunto que a gente sabe o que é É isso, autossabotagem. exatamente. Gente, a autossabotagem, ela tá na nossa vida desde o momento em que a gente começa a construir a nossa persona, né? Vamos falar assim. Quando a gente começa a desenvolver a nossa personalidade, que a gente começa a nos construir como pessoas, lá criança ainda com os pais, a gente aqui meio se descobre na autossabotagem. A gente meio que vai permeando esse lugar sem nenhuma sombra de dúvida, né? A gente, dentro da autossabotagem, a gente sempre acha que não está fazendo isso. A gente sempre acha que tá tudo bem, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer por nós. Mas a gente esquece que a gente está tão envolvido com tantas coisas externas e com tantas crenças que a gente tem, que a gente nem se percebe sabotando, né? Então a gente deixa, a autossabotagem ela não está ligada só com deixar de fazer as coisas. Ela está ligada também com a questão de não querer identificar o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente deixa realmente as coisas para depois, porque a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. A gente divide o nosso tempo em mil possibilidades, em mil lugares, em várias situações. Mas a autossabotagem não está ligada só com isso. A autossabotagem está ligada também com aquilo que a gente não quer ver, com aquilo que a gente não quer resolver, com aquilo que a gente não quer decidir, com aquilo que a gente não quer fazer no movimento de construção da gente. Então, a gente vai deixando para trás várias decisões, vários movimentos que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer para depois, né? Então, não está só em desmarcar compromisso, em não ir para academia, em não estar com as pessoas. Não está só nesse lugar. Está naquelas decisões que a gente tem que tomar. Quando que eu vou cuidar de mim? Quando que eu vou olhar para mim? Quando que eu vou realmente assumir que eu tenho esse sentimento, aquele sentimento? Quando eu realmente vou entender que eu posso me sentir segura aqui e me sentir insegura e tá tudo bem. A autossabotagem está ligada com todas as questões, não é só com deixar de fazer, mas é com deixar de ser, né? Principalmente, eu acho. Acho que ela começa aí, quando a gente constrói essa ideia de que a gente pode deixar a gente para depois. Eu posso deixar eu para depois, tá tudo certo. Só que a gente esquece que a gente vai para a vida só com a gente. Só. E se a gente deixa a gente para depois, a gente vai para a vida com o quê? Exatamente. Né? Se eu não respondo a nenhuma necessidade minha, nenhuma questão que eu precise, eu vou para a vida com o quê? Eu vou vazia. Vou e certamente vai ter um monte de questões acontecendo na minha vida que eu não vou dar conta, que eu tô vazia, tô sem eu, tô na vida, mas tô sem eu. Essa Exatamente. acho que é a pior, acho que é a mais séria das autossabotagens, é esse lugar, que é o lugar de estar sem você. E sabe, Dá, trazendo um pouquinho, diante de tudo que você falou, frente a isso, trazendo um pouquinho do pensamento sistêmico relacionado a todos esses pontos que você trouxe, a gente tem que tomar consciência de que toda demora nos resultados, ela busca uma espera sobre algo. E o que nós estamos esperando, né? Porque, assim, a autossabotagem
Você viu aí de tudo que a Dá falou, impede a gente de chegar em algum resultado. Então, assim, eu sei que eu quero montar um curso online. Mas eu me auto-saboto o tempo inteiro porque, talvez não é o momento, eu coloco outras prioridades, mas no fundo, eu sei que eu quero lançar um curso online. Mas aí eu coloco a culpa na parte de marketing, que eu não tenho habilidade para isso, que eu não vou conseguir. Então, começo a encontrar várias desculpas, porque, na verdade, eu estou esperando algo e muitas vezes o que a gente está esperando é uma permissão do nosso sistema para que a gente possa dar os passos que a gente precisa em direção ao que a gente quer. Amiga, não é arroz. É Não, arroz. pô, É é arroz. arroz. Deixa eu arrumar. Deixa eu A arrumar. brincadeira interna, gente. Brincadeira interna. Arroz. Arroz. Tá arrumado. Camila, beijinho. Então, assim, a gente fica o tempo inteiro esperando algo. É como se nós estivéssemos esperando uma permissão. Então, o que você ainda espera dos seus pais? Será que você está presa em algo que você ainda não conseguiu sentir a força, sentir o que você pode, né? Quando você olha para os seus pais, qual a condição que eles estão, que eles viveram, quais foram as dores, para que você se coloque nessa condição de eu também, de uma maneira inconsciente, tá, gente? Isso acontece de uma maneira muito inconsciente. Também não posso. Eu posso ir até aqui. Então, assim, eu consigo, eu tenho permissão para tentar, mas eu não tenho permissão para conseguir. Então, eu fico o tempo inteiro tentando algo, mas eu não tenho permissão para conseguir. Isso faz sentido para vocês, gente? Se fizer sentido para vocês, vai colocando aqui coraçãozinho para gente Isso. entender que vocês estão Absurdamente. acompanhando o nosso raciocínio, porque a gente não consegue ver todo mundo, né? Eu acho que a gente ia começar a fazer as lives pelo Zoom, que aí a gente vê todo mundo. Exatamente. Porque Ó, nós bastante somos dessa, a gente coraçãozinho, ó. gosta de ver o povo. Isso, exatamente. É engraçado, né? Muita gente, né? A gente tem, hoje quando a gente entra na internet, tem uma enxurrada de informações sobre a terapia sistêmica, né? Sobre esse mundo. Sim. Mas muita gente não conhece. E quando a Ana fala isso, me remete muito a um lugar que eu estive sem perceber que eu estava durante muito tempo da minha vida, que era uma repetição não de comportamento, mas de história. Então, assim, dentro da minha história da minha família, a gente nunca se permitiu vencer a nada. A gente nunca venceu nada. A gente lutava, todo mundo com as suas dificuldades, com a sua vida, com a sua história. E eu não entendia muito bem isso. Eu falava, gente, mas que diacho isso? Eu só sabia que eu precisava sair daquele ciclo, precisava sair daquele lugar. Eu precisava sair daquele movimento, que era um movimento de autodestruição, de tristeza, de dor, de escassez, de dúvida, de se sentir autossuficiente. Era um misto, né? Porque é a história da minha família, é a história da minha ancestralidade, né? De muita dor, de muita dívida, de muito tudo. E num determinado momento da minha vida, construindo essa pessoa que eu sou hoje, e ainda em construção aqui, ainda tenho muito ainda que viver e aprender e construir em mim, eu cheguei nesse lugar de me perguntar. Eu falei, gente, eu preciso sair desse lugar, não quero mais esse lugar aqui, não. Não quero. Quando eu cheguei nesse lugar de pergunta e de questionamento da minha vida, eu entendi que era o que eu estava me sabotando. E o que era a autossabotagem? No meu dia a dia, nas coisas, nas menores coisinhas, assim. Na academia que eu não queria fazer, no livro que eu não queria ler, na sede que a minha alma tinha de querer aprender as coisas, eu não tinha estímulo para ir, eu não tinha força para ir, eu não conseguia ir. Nesse lugar, eu entendi que tudo estava ligado com o que a Ana acabou de falar. Que eu estava sendo fiel, extremamente fiel ao meu sistema, à minha ancestralidade. E aí eu fiz uma série de trabalhos, e continuo fazendo, para me desligar deste lugar, né? Então, muitas vezes hoje, quando eu me percebo me auto-sabotando em coisas que eu quero muito e que eu desejo, tanto da minha construção interna quanto da minha construção externa, eu me pergunto, a quem que eu estou sendo fiel? Eu me pergunto, eu faço essa pergunta, a quem você ainda está sendo fiel? Por que você ainda está nesse lugar? Por que você não dá um passo para você? Para você, por você.
E, consequentemente, por todos que estão aqui, por todos que passaram, né? Que fazem, que compõem a minha história. E aí, isso me movimenta, isso me leva, isso me faz ter mais consciência do quanto eu me saboto. E aí, eu não posso esquecer que, além dessa questão sistêmica, né, desse olhar sistêmico, tem também a nossa condição mental. A nossa mente, ela tem uma força absurda e inacreditável de criar histórias, de formar crenças, de construir caminhos, lugares, formas. A neurociência está aí explicando para a gente a todo momento, não é balela. Não é, não é good vibes. Não, não é, gente. É realidade. A nossa mente, ela tem o poder de construir o que a gente precisa para nós. E tudo na nossa vida tem que ser hábito. A gente tem que criar hábito. Assim como eu tenho o hábito de procrastinar todos os dias, eu posso criar o hábito de ficar ativa, de sair da procrastinação. E assim sucessivamente para todas as áreas da nossa vida. A gente consegue, a gente dá conta. A gente precisa entender primeiro por que a gente se auto-sabota. Em que lugar que está essa crença de dor ou de não poder. Se é lá no que é sistêmico, se é na força da minha história. Aonde que está? Como é que eu faço para sair desse lugar? Né? A Ana colocou, nós somos mais leais do que livres. E realmente somos. Nós somos muito mais leais do que livres. Em vários aspectos. Às vezes a gente fala assim, eu conheço pessoas que falam assim para mim, assim, Ana, nossa, mas está falando aí de constelação, terapia sistêmica, eu não estou nem aí com a minha família. Nem sei quem são, não lembro. Mas ele não se dá conta que ele não sabe quem são, ele não tem consciência. Mas ele está numa lealdade cega. Ele está entregando tudo que ele pode para aquele sistema dele, tudo que ele dá conta de entregar. Ele não percebe que ele não sai desse lugar. Então, a gente pode, sim, ser leal, tendo como direcionamento a nossa vida, o nosso hoje, né? Eu acho que é possível isso. Eu posso ser leal ao meu sistema dentro do que eu quero fazer, do que eu preciso fazer para mim, rompendo algumas estruturas e algumas dores, trazendo um novo olhar para tudo isso, né? Mas se eu estou dentro da crença de que eu não posso muitas coisas aqui na minha mente, toda a minha vontade, que faz parte do meu ser, que quer ir em busca dessas mudanças, não vai ter força para ir. Então, eu preciso sempre lembrar que, para a gente estar neste lugar aqui, realizando as coisas que a gente precisa alinhar corpo, mente e espírito, precisa estar junto. Eu não posso ter uma coisa e não ter outra. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, tem que andar junto, tem que ser uma coisa só. Porque senão eu não consigo sair do lugar. Eu fico aqui, parado. E aquela coisa, né? Muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente pensa, não condiz com o que a gente expressa. Exatamente. Né? Então, eu penso uma coisa, eu sinto a mesma coisa do que eu tô pensando, ali as coisas estão ali, alinhadas. Mas eu não consigo agir de acordo com o que eu penso que eu sinto. Eu vou de acordo com a demanda necessária do dia a dia. Então, a demanda do grupo, a demanda da minha casa, mas não é o que eu penso e não é o que eu sinto. Porque eu fico sabotando quando você não é leal com você, porque você acaba... Quando você faz esse movimento de pensar uma coisa, sentir uma coisa e agir completamente diferente, você não está sendo leal com você mesma. Então, você está traindo a si mesma. Porque existe uma necessidade de pertencimento, de ser aceita, né? De uma lista de coisas. E que te deixa fora de si. E aí você começa a ficar num movimento de frustração muito constante, né? Porque você está se sabotando. Eu penso, eu sinto, mas eu ajo de acordo com o que fica bom para as pessoas. Para o externo e não para mim.
Mas Porque é como se eu estivesse numa condição apenas de servir, servir. Uhum. Sabe, Ana, que está me levando para um lugar agora que às vezes a gente se sabota, até em lugares que a gente não quer. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. A gente hoje tem um ritmo de vida que a internet conta pra gente como a gente tem que ser. Então, a gente tem que ser fitness, maravilhoso, magro, bonito, belo, inteligente, perfeito. Infelizmente, essas informações, elas chegam pra gente assim, de uma forma que nos assola, é uma coisa surreal. Vem de uma maneira muito forte. E muitas vezes, a gente meio que fica nesse lugar de eu não quero fazer parte disso. Eu não quero, tem algumas coisas que essa mídia está me entregando que eu não quero fazer parte, eu não vou fazer parte disso. E a gente acha que a gente nesse lugar acha que a gente está meio que sabotando, acha que a gente não está sendo leal com a gente. E às vezes a gente está. Às vezes dizer não é tão importante quanto dizer sim para algumas coisas dentro da nossa vida, daquilo que a gente está sentindo. Né? Por exemplo, eu vou dizer para você assim, nos meus atendimentos, eu escuto muito isso. Ai, as pessoas cobram muito de mim, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que fazer. E aí a pergunta é, o que você quer fazer? O que você quer ser? Então, muitas vezes, a gente acha que... as pessoas acham que eu preciso de terapia porque eu estou me auto-sabotando. Tá, mas o que você quer fazer? Você já sabe o que você quer fazer ou o que você quer ser? Essa acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para não se auto-sabotar. Então, hoje é muito comum ainda a gente encontrar pessoas que não sabem o que são, que não sabem o que querem ser, que não sabem por que estão, mas elas precisam de algo. E aí elas meio que vão para esse lugar de não, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo, eu não posso deixar de fazer aquilo porque eu tenho que fazer isso. E aí ela sai completamente do contexto de quem ela foge, ela sai. Então é uma autossabotagem incrível. Né? E a gente precisa lembrar que precisamos estar sim, conectados com o nosso sentir. O que eu sinto? O que eu quero? Qual que é a verdade que eu conto para mim? Quais são as mentiras? Porque a gente conta mentiras para a gente o tempo todo. Exatamente. Quais são as mentiras que eu conto para mim, né? E eu fico pensando aqui assim, né, que a gente... Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Segunda coisa, se perguntar: isso vai fazer bem para mim? Isso vai fazer bem para o outro? O quanto isso vai afetar todas as minhas relações? Como que vai ser? Por exemplo, eu me pergunto muito e as pessoas me cobram, me chamam, né? Ana, você não vai lançar um curso? Ana, você não vai dar isso? E aí eu me pergunto, hoje, qual é a minha grande prioridade? Se eu for, sei lá, entrar nesse universo do marketing que a gente vê por aí, que tá todo mundo vendendo muito e tal, sim, isso vai ser muito benéfico para mim. Eu vou conseguir levar a minha mensagem para muito mais pessoas. Eu vou conseguir acessar muito mais pessoas, mas isso tem um preço. E eu sempre me pergunto, você quer pagar esse preço? A partir do momento que você tem essa consciência, você pode fazer as suas escolhas. Nós somos seres que precisamos fazer escolhas. Nós temos essa liberdade de escolha. A gente pode não ter liberdade para um monte de coisa, mas a liberdade da sua escolha você tem. E arcar com a responsabilidade da sua escolha. Então, beleza. Eu sei que eu tenho capacidade para poder me lançar no marketing digital, aquela coisa toda. E aí eu me pergunto, eu tenho permissão e disposição? Porque são três coisas que caminham juntos para o nosso processo de evolução. Primeiro, você precisa saber o que você quer, saber o que você vai fazer, o quanto isso vai atingir de forma positiva e negativa, tanto você quanto os outros, mas sempre priorizando a sua maior necessidade, porque nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, assim, fez essas perguntas, vem e se pergunta: eu tenho capacidade de fazer?
Não, mas eu posso desenvolver essa capacidade. E eu quero pagar o preço para desenvolver essa capacidade. Beleza, é uma outra determinação. Eu tenho disposição para fazer isso, porque isso vai requerer que eu pague um preço, uma dedicação, uma disposição para que isso se realize. Eu tenho essa disposição? Não, não tenho. Ou você tem, mas você diz que não tem porque você tem medo de assumir o que você quer. Aí, quando você toma essa pergunta para você, você logo se pergunta também: eu tenho permissão do meu sistema? Então, pera lá. Eu vou olhar para mim e eu vou olhar para o meu sistema. A Sandra colocou aqui, ó. Tem sempre umas frases que eu uso. Eu posso, eu quero, eu posso, eu devo. Isso me ajuda muito. E quando tiver... E quando não, não é não. Quando tiver um não, não é não. É isso. Então, gente, é muito importante você trazer essa consciência do que você quer, onde você quer chegar, se você quer pagar o preço. Se você sabe o que você quer, você vai entender quando você está se sabotando ou não. Exatamente. Quando você tem permissão ou não. No meu caso, eu sei que eu tenho os dois. Eu não tenho disposição, não tenho. Fiz uma escolha e arco com as consequências da minha escolha. Eu sei qual é a consequência e muitas vezes olhar para essa consequência me faz falar assim, poxa, vamos lá, né? Vamos fazer. Não, mas eu fiz essa escolha e ainda não consigo mudar essa escolha. Ainda no momento da minha vida, eu ainda preciso ficar nessa escolha. Hoje eu sei que isso não é uma autossabotagem, porque eu já tenho consciência de todos esses pontos que eu falei. Mas até eu chegar a essa clareza, era o tempo inteiro me auto-sabotando em vários outros pontos da minha vida. Porque a gente pega isso e vai transferindo para os outros pontos, porque a gente vai ficando frustrado com isso. Então, peraí, eu vou ficar frustrada com aquilo, porque aqui, quando eu estou me auto-sabotando, eu fico frustrada, fico sem força, fico sem energia. Aí eu começo a criticar os outros que estão fazendo. E aí eu começo um movimento de comparação. E aí eu fico, mas eu não, para mim não dá, mas para mim não tenho sorte. Então, assim, eu quero ir para o retiro, mas eu coloco um monte de questionamento. Mas eu não tenho dinheiro, é caro. Eu não consigo. Você conversou comigo, Cadamares, para ver se a gente consegue fazer uma condição diferenciada de pagamento para você vir participar do retiro? Então a pergunta é: você realmente quer? Você realmente está disposta para você arcar com as consequências da sua escolha e de buscar o que você quer? De fazer acontecer? De fazer realizar? Então, quando você tem essa consciência, você não fica alimentando uma certa frustração. Eu não fui no retiro porque eu não tinha dinheiro para ir no retiro. Você não é vítima de você mesma. Você se auto-sabotou, ou talvez não fosse o seu momento de ir. Ou chegar e falar, não estou no momento para ir. Mas não colocar coisas para justificar a sua não ação em direção ao que a tua alma está te pedindo. Exatamente. Nós vivemos uma situação agora, essa semana passada, com uma das pessoas. Eu vivi uma situação dessa com uma das pessoas, dizendo assim, ó. Esse retiro é um retiro, a gente faz retiro mistos, mas esse especificamente está sendo para mulheres. E a mulher disse para mim, né, uma das participantes, futuras participantes, disse para mim: nossa, acho que eu não vou conseguir, porque eu não consigo ficar longe da minha casa. Isso é tão comum, gente. É muito comum. São muitos dias. Eu tenho filhos, eu tenho família. E aí eu fui para um lugar que eu vivi e eu não me dei conta. Eu participei de retiros, a Sandra está aqui, ela pode falar melhor que eu. Eu participei de muitos retiros. Alguns da Sandra, outros que não eram dela, enfim. E eu tenho um filho especial. Não é novidade, né, para as pessoas. E eu fui todas as vezes com meu coração muito apertado, assim, com uma dor de ter que deixava a minha casa, deixava ele pequeno, deixava a Thaís pequena, deixava o Sérgio, deixava tudo e ia. E eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que foram as melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Porque todas as vezes que eu voltei desses retiros, eu voltei muito melhor. Eu voltei
maior e melhor para minha casa, maior e melhor para mim, maior e melhor para os meus filhos, maior e melhor para minha história. E não aconteceu nada, ficou tudo bem. Eu passava no final de semana, 3 dias, 4 dias, 5 dias fora de casa, e quando eu chegava, estava tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente tem a ideia, nós que somos mães, de que a nossa casa ela só funciona a partir de nós. E isso é uma grande mentira que nos contam. Todos nós somos importantes. E quando a gente coloca todo mundo dentro desse lugar, na devida importância, a gente estar ou não ali, a gente meio que se dá certo, a gente meio que se une, a gente meio que se encontra e se apoia. Não tem esse negócio de, nossa, eu acreditei durante muito tempo, eu ia com muita culpa, não vou dizer para vocês que eu não ia com culpa. Eu ia com culpa, eu ficava triste, mas quando eu voltava e percebia que eu voltava um pouco melhor, que eu podia voltar para eles um pouco mais curada. Nossa, isso não tinha preço. E não teve preço. E isso me traz para hoje. Eu disse isso para essa pessoa. Contei essa história para ela. Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, observa. Qual é a autossabotagem que você está se colocando? Porque tem uma história aí, né? Por exemplo, a minha história que eu me colocava na autossabotagem era todos precisam de mim, eu tenho que cuidar de todo mundo, porque essa é a história da minha mãe. E eu olhava muito para isso. A minha mãe tinha uma necessidade, minha mãe recebia a minha família inteira, os meus tios moraram, todos os meus tios, primos, moraram na casa da minha mãe. Era um absurdo. Era uma casa de todo mundo, porque a minha mãe tinha essa coisa de acolher as pessoas. Só que a minha mãe tinha isso como uma história, uma coisa de, às vezes nem queria, mas era uma mentira que ela contava para ela, era uma necessidade. E eu me via nesse lugar. Nossa, eu não posso sair de casa, porque como é que o Vinícius vai dar conta de ficar sozinho? E a Thaís? E o Sérgio? Quem que vai fazer comida? Quem que vai pôr água? Eu sempre saía mandando todo mundo fazer todo mundo. Fazer tudo. E quando eu voltava, eles nem tinham feito o que eu tinha mandado. E estava todo mundo vivo, estava tudo certo. Estava todo mundo no seu lugar. E eu pude me curar um pouco mais para mim e para eles. Sabe que eu ouvi da história é sobre eles, né? Eu ouvi um dia desses o filho de uma moça que foi no retiro, no nosso último retiro, na terceira edição, e ele na hora que ele me viu, ele falou assim, ô Ana, quando que vai ter o próximo retiro? Eu falei, agora em outubro. Ele falou, minha mãe vai? Eu falei, não, tua mãe não vai. Ele falou, ah, mas por que minha mãe não vai? Eu falei, porque ela não vai. Ela escolheu não ir. Aí ele falou assim, mas foi a melhor coisa para nossa família. A minha mãe voltou tão bem que eu sempre falo para ela, mãe, quando vai de novo para o retiro? Você tinha que ver o amor daquele menino falando isso. Porque ele viu o quanto refletir de maneira positiva ela ter ido. Tanto que ela me mandou mensagem, ela falou, olha, eu fiquei mexida. Fiquei bastante mexida com isso. E aí eu falei para ela, então sente. Sente se você pode vir, se você quer vir, né? Veja o quanto isso foi positivo para você, né? Não entre numa sabotagem, numa autossabotagem. Ah, eu fui em um, não vou no outro, porque a gente cria um monte de história, né? A gente cria um monte de mentira, a gente conta um monte de mentira e justificativas o tempo inteiro. Porque a gente talvez não esteja afim, não esteja querendo olhar para algo, esteja com medo de olhar para algo. Eu tive uma outra pessoa que falou assim, então assim, como seria você se dar essa oportunidade de viver essa experiência, né? Não só com o retiro, mas com todas as coisas que você tem vontade de fazer por você. E muitas vezes é apenas ir passar um dia num lugar legal, diferente, tomar um café com uma amiga, bater um papo, sair para um almoço, conversar coisas da sua intimidade, falar um pouco ou não falar nada. Muitas vezes é ler um livro e a gente vai se sabotando o tempo inteiro para não fazer o que a nossa alma pede para fazer. E aí eu ouvi de uma moça que vai pro retiro que ela fez assim, ai, eu tô até com medo de ir para esse retiro. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu sei que quando eu voltar, muita coisa vai mudar. Olha o quanto ela já está projetando, o quanto ela já está colocando de
padrões ali, o medo, o olhar. Nossa, eu vou ter que arcar com as consequências dessa minha ação, dessa escolha de ter ido. Deixa eu chamar a Dá. Peraí. Chamei, amiga. Veja aí. Ela vai ter que arcar com as consequências dessa escolha, das mudanças dela, né? Das feridas que ela vai ter que acessar, das coisas que vão vir à tona e que ela vai ter que falar, então, eu ainda fico aqui nesse lugar de dor ou eu vou mudar e vai ter consequências as minhas mudanças? Porque muitas vezes a gente fica muito tempo num lugar de dor, alimentando sofrimentos, paralisação na vida, autossabotagem. A gente fica muito tempo nisso porque a gente sabe que se a gente sair desse lugar, vai refletir em todas as nossas relações. Então, eu ainda fico aqui nesse lugar de dor. Tô me ouvindo. Ah, desculpa, deixa eu desligar. A gente fica muito tempo num lugar de dor, alimentando o sofrimento. Pronto, caiu tudo aqui, menina, desmoronou. Falei, gente do céu. Mas tudo bem, voltei. Desculpa, continuando. Mas você conseguiu ouvir o que eu tava falando, né? Eu ouvi algumas coisas só, porque o início eu não consegui. Não tem jeito. Falando de uma pessoa que falou, eu tô com medo de ir nesse retiro, porque eu sei que quando eu voltar, vai ter que arcar com as consequências das mudanças que vão acontecer. E talvez ela ainda esteja ali, alimentando com medo de mudar. Sim. Porque ela tá presa a uma história que foi contada para ela. Talvez ela esteja presa a uma condição de vida que ela se sinta ainda ligada ali, fiel ao sistema. A gente não sabe qual é a história dessa mulher, a gente não sabe o que ela está trazendo. Sim. Mas qual o medo de mudar? Qual o medo de olhar para si mesma? O medo de assumir a responsabilidade de se amar, de se dar, de se priorizar, de se melhorar para voltar para sua família. Porque isso vai ter uma consequência. E ela já coloca na cabeça dela que vai ter uma consequência negativa. Só que normalmente as consequências delas são muito positivas. Mas a pessoa ela ainda está tanto ali naquele lugar de autossabotagem, de dor, mergulhada ainda naquela condição que ela estabeleceu para ela, que foi estabelecida, que ela tem medo de curar isso. E isso é normal. Eu sempre tive medo. Eu ainda tenho questões que eu tenho medo de olhar. A gente ainda está num processo de construção, de desconstrução, né? O desafio, a Eve colocou, o desafio é olhar, porque depois não tem volta, mas tem que pensar que será sempre para melhor. Para se conhecer exatamente isso. E assim, a gente tem medo de olhar. Todas nós, não pense que eu não tenho medo de olhar. Todo mundo tem. Eu não sei se a minha terapeuta ainda está aqui, mas a Maria estava aqui, ela entrou aqui na live. Né? E sabe o quanto o processo é intenso todas as vezes que a gente olha. É muito intenso. E a gente sabe que a gente vai encontrar coisas. E aí a gente vai ter que encarar. E aí a gente vai ter que tomar consciência de que o monstro não é tão grande quanto a gente imaginava. Exatamente. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pessoa falar, que eu gosto muito, num canal aí, num podcast, e ela falava dessa construção da nossa criança, né? E que é um assunto que tem me interessado muito, que eu tenho lido bastante e tenho cada vez gostado mais. Eu comecei no processo contrário. Quando eu comecei a minha vida terapêutica, primeiro eu curei a minha criança antes de conhecer ela. E hoje estou tentando conhecê-la, né? Então, eu estou buscando ela naquela dor que ela tinha, estou fazendo um movimento contrário. E estou tentando reconhecer ela cada vez mais na minha vida. Quando a gente constrói as nossas ideias, a gente não se dá conta que o nosso pai e a nossa mãe, eles não fazem nada de propósito, eles não fazem nada contra nós. Nós construímos. A gente tem uma condição, enquanto criança, de criar as coisas e a gente constrói
lugares para a gente ir, dores, traumas ligados aos nossos pais, aonde eles não têm nenhuma responsabilidade. Mas isso faz parte da criança. A criança tem essa condição de construir o que ela quiser. Ela faz o que ela quer, como ela quer, bem como ela quer. Nesse lugar, a gente cria muito, a gente constrói muitas armas para a nossa vida adulta a gente se auto-sabotar. Neste lugar. Lá no lugar da criança, lá na dor, naquilo que a gente não entende, que o pai e a mãe não têm intenção nenhuma de fazer. Eu estou aqui colocando culpa nos pais, que eu sou completamente contra isso. E levando a criança com total responsabilidade para o que ela precisa, né, fazer com ela. Então, a criança vai construindo tudo. Nesse lugar, a gente cria um monte de arminha contra a gente mesmo. E a gente leva isso para a vida adulta. E na vida adulta, a gente vai meio que se sabotando ali, ó. Não posso ser feliz, não posso ficar vulnerável, não posso sentir dor, não posso fazer uma mudança, Tem que ser fazer uma escolha. perfeita. Tenho que ser perfeita, não posso estar nesse lugar, eu não posso errar. Com todo esse movimento, a gente se auto-sabota. A gente coloca isso na vida da gente e se auto-sabota. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. Gente, a gente precisa sair desse lugar. É um lugar muito triste para se ficar. Eu estive nesse lugar durante muito tempo, onde meu pai e minha mãe eram responsáveis por tantas coisas e eu me sabotava em tudo. Eu não conseguia trabalhar, gente. Eu começava a trabalhar e parava, começava a trabalhar e parava. Começava a colocar a minha alma para falar e recuava 10 passos para trás. Por quê? Porque estava ligado com as crenças que eu criei. Me auto-sabotava porque eu achava que eu não podia, que eu não era capaz. Porque dentro da minha necessidade da história dos meus pais, eu construí que eu não fui amada o suficiente como eu gostaria, porque eu não era capaz de me fazer sentir amada. Eu achava que não tinha. E olha, e trouxe isso para a vida adulta. O que você está falando, você está descrevendo completamente a não permissão. Exatamente. Né? Porque quando a gente não tem permissão, a gente não consegue realizar e de uma maneira inconsciente nós estamos dizendo eu não posso. Isso mesmo. E a gente não pode por quê? Porque lá na nossa infância algo foi construído. Nós identificamos, nós percebemos, porque é a percepção da criança que cria tudo isso. Né? Não é o que... Né? Não posso, meu filho, não posso... por exemplo, meus pais, eles tinham padaria quando eu era criança. E todas as vezes que a gente entrava no mercado, a minha mãe só me colocava no carrinho. Eu lembro disso assim, muito claramente, como se fosse ontem. Eu entrava no mercado, a gente ia no Macro. E aí a minha mãe dizia assim, tudo que a gente comprar aqui é só para padaria, você não pode querer nada. Ela tinha dinheiro contado, ela estava fazendo compra, ela estava me levando porque ela não tinha com quem me deixar, porque era a condição que eles tinham, mas dentro de mim eu não podia querer nada. E eu não queria, eu não pedia nada. Por mais que eu sentisse vontade, eu não pedia nada. Até hoje, gente, eu entro no mercado e pareço uma barata tonta. Aqui em casa, quem mais costuma fazer mercado é o Edgar. Eu não sei o que comprar. Eu vou com a lista e ainda eu fico, será que eu posso comprar isso? Será que eu posso? E aí eu fico o tempo inteiro dentro do mercado trabalhando esse trauma que foi estabelecido para mim, que eu peguei aquilo para mim. Eu não posso. E eu trouxe isso para minha vida adulta. Exatamente, porque eles têm a condição dele. Eu não vou dizer que lá, talvez, não tenha existido dor, negligência pelos pais. Sim. A gente tem histórias muito reais, de muita dor, mas a forma como nós construímos isso dentro da gente, que fala sobre o adulto que a gente é. E eu não podia pedir ali no mercado, mas a minha mãe sabia que eu gostava de todinho, por exemplo. Ela sempre me dava um todinho. E na padaria, eu podia pegar algo que eu quisesse comer, não necessariamente que ela comprou ali tudo que eu queria no mercado. E eu tenho essa consciência enquanto adulta hoje, mas o registro emocional que ficou em mim é dessa criança que não podia entrar no mercado e comprar.
E a autossabotagem nasce nesse lugar. Exatamente. Provavelmente, no seu mercado, ou na sua vida, em outra dinâmica, talvez, agora uma adulta, já consciente, trabalhando isso terapeuticamente, você tem encontrado respostas. Mas durante muito tempo, isso deve ter ficado aí, te impedindo de fazer muitas coisas, de viver muitas coisas, de ser muitas coisas, porque você estava ligada com a dor de não poder. Não posso. E eu confesso aqui para vocês que ainda hoje, quando eu me sinto muito perdida, eu dentro de um mercado ou em qualquer lugar que eu queira comprar algo que eu me sinto perdida, porque não é uma característica minha que eu sou ariana, né, gente? Sou decidida, já sei o que eu quero, vou lá, bem assim. Mas quando isso acontece, existe algum gatilho para que isso aconteça, né? Hoje, né? Tem gatilhos que eu aciono e que me faz voltar para esse lugar, fico perdida. E aí, quando isso acontece, eu fecho meus olhos, direto isso acontece, gente. E imediatamente eu peço permissão para o meu pai e para minha mãe. Olha isso, olha a loucura disso. E aí eu acesso isso dentro de mim e falo, mãe, por favor, me permita, porque agora eu posso. Eu tenho condição. E aí, imediatamente, isso já vai trazendo um acolhimento para minha criança e eu vou lá e compro o que eu quero comprar sem peso nenhum na consciência. Sabe para onde você está me levando com essa sua fala? Nós, enquanto adultos, a gente acha que a gente é o hoje. Eu tenho que lidar muito bem com o que eu estou sentindo aqui hoje, porque eu sou isso. E a gente esquece de que a gente construiu lá anos de histórias para nós mesmos, que a gente viveu, sentiu, experienciou, experimentou. E todo esse movimento, né, faz a gente se perguntar hoje, por que eu me saboto neste lugar? Por que eu me saboto neste? Por que eu estou fazendo isso comigo? Exatamente. Eu até hoje na minha vida, eu tenho 57 anos, eu trabalho o meu pertencimento. Porque eu nunca me senti pertencente à minha família. Isso me trouxe dores e confusão em todos os lugares da minha vida. Na minha vida pessoal, social, no meu relacionamento. E eu trabalhei sem parar, gente. Eu trabalhava de uma forma sem entender muito bem o que era isso. Depois eu conheci a constelação, eu nadei dentro disso. E todos os dias eu entro nesse lugar e digo sim para a minha ancestralidade, sim, eu pertenço a esse lugar. Essa história é minha, porque não viver, não sentir tudo isso e vir com as dores que eu vim, me levou para lugares que eu achava que eu não podia, não merecia, não devia. E eu me sabotava em muitos lugares, muitos lugares. Hoje eu faço diferente. Hoje, quando eu me vejo me sabotando, me percebo me sabotando, porque eu faço isso até hoje. Eu falo, opa, por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha intenção? Por que eu não quero acessar esse lugar? Por que eu não quero sentir isso que eu estou vivendo aqui? E quando você... E uma maneira da gente perceber isso, porque assim, que a gente cria situações, a gente se relaciona com pessoas que têm um perfil de ativar os nossos gatilhos. Né? Então, a gente vai acessando, né? Vai convivendo com pessoas que o tempo inteiro vai ativando esses gatilhos. Por quê? Porque essas pessoas estão a nosso serviço para que a gente olhe para essas dores que a gente está vendo, que a gente quer acesso ao gatilho, então vai lá, que é o que eu faço quando um gatilho meu é acessado no mercado. Ou em qualquer loja, em qualquer coisa que eu queira comprar. Eu já paro e, ok, vou olhar para os gatilhos que foram acessados. Quem foi? Por que essa pessoa está acessando esse gatilho em mim? Essa pessoa está a meu serviço. Essa pessoa... Mas o que a gente costuma fazer? Criticar a pessoa, achar que a pessoa está sendo ruim com a gente, achar que a gente vai o tempo inteiro jogar a responsabilidade da nossa dor em cima da pessoa. E aí, quando a gente começa a transmutar esse olhar para a pessoa e para nós mesmos, nós saímos do lugar da autossabotagem. Porque a gente toma consciência e você para de se sabotar. Você simplesmente toma uma decisão e assume as consequências dessa escolha que você tomou. Isso é parar de se sabotar. Assumir a responsabilidade das suas escolhas.
É. E não perguntar por que que eu não, por exemplo, se é algo que eu não consigo fazer, por que que eu não consigo fazer? Mas perguntar por que que eu não quero fazer. Uhum. Que a autossabotagem é o não querer. Por que que eu não quero? É real esse não querer? Isso tem a ver com o meu sentir de verdade ou não? Porque uma Importante coisa é certa, né, entender. Dá? A gente pode inventar a desculpa e a mentira que a gente quiser. E a gente faz isso o tempo inteiro. Com certeza. A questão é, você acredita nela? Você acredita na desculpa e na mentira que você conta para você mesma? O quanto você acredita nisso? O quanto você acredita que você não pode? O quanto você acredita que você não consegue? Isso. Isso é real? Exatamente. Observe as mentiras que você conta para você mesma. Observe, né? Por que que eu tô me É, iludindo? eu, Por que que eu tô eu, mentindo para mim? eu tô vivendo uma questão muito assim, ó. Tem um ano e meio, quase 2 anos, que eu tô tentando virar atleta. Eu coloquei que eu vou virar atleta e que eu preciso, que é saudável e tal. E existe uma resistência muito grande, porque a minha família, a minha história, né? Toda a minha história não está ligado. Na minha família não tem ninguém que pratica atividade. Hoje, assim, mais de idade, todo mundo está meio que se cuidando, umas caminhadas e tal, mas não tem uma história. Não criou esse conceito de saúde, né? Na minha família, a história é academia, atividade física, é coisa de fresquinho. É coisa de quem não tem o que fazer. Né? O negócio aqui é no braço. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos realizar, tal. E hoje eu vejo uma necessidade minha muito grande em estar nesse lugar de saúde mesmo, buscando a saúde. E muitas vezes eu começo e paro, começo e paro. Penso que eu desisto? Não desisto. Não vou desistir. Porque o que eu fiz? Eu peguei uma virtude que eu tenho, que é não desistir das coisas que eu quero. E coloquei nesse lugar. Peguei e falei, vou colocar aqui, na academia. Então eu começo a fazer, faço uma semana, 15 dias, 20 dias, vou na frequência, paro. Aí desmorono. Todas as vezes que eu procuro acessar por que eu parei, é porque eu estou ligada a alguma crença. Estou me auto-sabotando porque eu vivi alguma experiência, ou com pessoas, ou comigo, que me trouxe para o lugar de não poder fazer, de não ficar saudável. Porque a minha família é uma família doente, em todos os sentidos. Viver com Não é essa à toa que nós somos terapeutas, viu, gente? exatamente. Viver com essa dor faz parte do meu sistema. Com essa coisa de não poder, do fracasso. Então, eu fui para esse lugar, eu vou para esse lugar. Todas as vezes que eu desisto, eu acesso isso. Eu falo, opa, alguém me trouxe alguma palavra que me levou para esse lugar. Eu me coloquei dentro de alguma emoção, né? Que eu não consigo. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? E aí eu vou desconstruindo isso. Gente, uma constância. Ninguém muda nada assim. E aí eu entendi que esse processo é um processo que é meu, que eu vou levar, que eu vou ter que construir. E aí eu vou acessando. Todas as vezes que eu digo não para mim, que a minha autossabotagem aparece, eu vou acessando uma camada, outra camada e vou desconstruindo isso. Porque eu quero ser atleta. Como, em que qual condição, eu não sei, porque eu já tenho uma idade, mas eu vou ser. Para minha idade, eu vou fazer aquilo que for benéfico para mim. Mas para estar neste lugar, eu estou desconstruindo crenças que me levam para a autossabotagem. E o que é isso? Gente, aqui, ó, cabeça. Eu entendi. Já entendi o fio da meada. Todo dia eu pego esse fiozinho e puxo. Ah, fiquei lá numa frequência, parei, vou lá e busco. Por que eu parei? Vocês viram, gente? A Damares, ela sabe o que ela quer, ela sabe que ela tem a capacidade, ela tem a disposição, mas ela não tem a permissão. Exatamente. Aquilo que eu estava falando antes. Não tem a permissão. E então, quando ela não consegue dar um passo a mais, ela entra na frustração. Só que o que ela está fazendo? Ela está começando a desconstruir essa frustração, Isso. trazendo a consciência dos gatilhos que fazem ela chegar nesse lugar da não permissão, para que ela consiga pedir essa permissão, ressignificar esse pertencimento dentro do sistema, até que vai ser o momento em que isso vai acontecer.
E que muitas vezes demora um tempo. Para algumas pessoas, para outras não. Para outras acontece muito rápido. Então, assim, não queiram que as coisas, as transformações aconteçam do dia para a noite. Mas primeiro, saiba o que você quer, se movimente, tenha disposição para realizar o que você quer. Por mais que você não consiga chegar lá, não consegui ser atleta hoje, consegui ser atleta durante 10 dias. Ótimo. No primeiro dia, miou. Voltei umas casinhas atrás. Porque é assim que funciona, né? E tá tudo bem. Você não precisa se autoflagelar por isso. Não. Mas você precisa ter lá a consciência da sua disposição, do que você quer, aonde você quer chegar, para que você construa isso e desconstrua os padrões onde você está. Exatamente. Esse é um caminho de cura para a autossabotagem. Uhum. Eu entendi que é nesse lugar que eu tenho que ir. E assim eu olho para outras coisas da minha vida que eu também não consigo, porque a gente não consegue muitas coisas. Mas só que assim, é muito leve para mim fazer esse caminho hoje. Já foi um caminho de muita dor. Ir em busca das coisas que eu queria, e desconstruindo quem eu era, as crenças que eu tinha, o movimento de autossabotagem que eu criava na minha vida, me fazia sentir muito peso, era muito difícil, tinha muita dor. Hoje não tem mais. Hoje tem consciência. E quando a gente chega nesse lugar, fica tudo muito leve, fica tudo muito fácil. Fica mais fácil, né? Esse é o caminho. Então é por aqui que eu vou. É por aqui. Descobri. Eu já identifiquei as pessoas, as situações, o meu dia a dia, a minha história. Vai desenvolvendo gatilhos que fazem eu parar. Eu olho para esses gatilhos, peço permissão para todo mundo, que é exatamente o que você falou. E falo, não, eu vou fazer diferente, porque eu posso fazer diferente. E aí? Gente, já houve muito sofrimento e muita dor para que nós pudéssemos fazer diferente. Então, assim, a gente pode entrar em contato com essa permissão de uma maneira mais leve. Faz sentido para vocês, gente? Sobe os coraçõezinhos aqui no comentário, porque eu tô perdida. Parece que só tô eu e Damares aqui. Eu gosto de vocês participando com a gente. Pois é, A gente precisa entender que não coraçãozinho. começou só com a gente, né? Nós criamos, a gente cria um monte de coisa na nossa cabeça, nossa história, nosso ego, nosso pensamento, nossas vontades, nossos desejos, nosso tudo cria muita coisa. Nós somos seres humanos que vamos criando um monte de pensamento. E principalmente pensamentos que nos paralisam. Exatamente. E além disso, a gente ainda tem um sistema de pessoas que também foram, assim como nós, que pensaram e se paralisaram e deixaram com que isso fossem movimentos muito importantes para que pudessem se sentir pertencente ao sistema de uma maneira que não conseguiram evoluir. Então, assim, não começou com a gente. E nós podemos, com uma nova consciência, transformar os nossos pensamentos, transformar o nosso sentir. Porque a partir do momento que a gente transforma o nosso pensamento e o nosso sentir, automaticamente uma consciência crística, uma consciência do amor maior, do amor divino, se manifesta na gente. E, gente, o que Deus quer? Que a gente fique em sofrimento o tempo inteiro? Não! Nós somos abundância pura. Nós somos luz, nós somos vida. A gente tem aqui toda e qualquer condição para a gente dar um passo a mais, porque nós somos vida. A gente só precisa transformar a nossa consciência, o nosso pensamento. Exato. Muitas vezes vai doer no outro? Sim, vai doer no outro. E aí isso é o processo do outro. E isso a gente precisa também respeitar. Porque nós não podemos ficar nos colocando como um remédio para a dor dos outros. Exato. E muitas vezes a gente se sabota porque nós nos colocamos num lugar de extrema necessidade e importância para que sejamos o remédio da dor dos outros. E isso impede com que o outro evolua e você se paralisa na vida. Por quê? Porque você quer ser notado e vangloriado por algo que você está fazendo pelo outro. E por você, o que você está fazendo? Exatamente.
esse é um caminho muito claro de autossabotagem. Exatamente. E comece, eu acho legal, assim, a gente está quase no horário de encerrar, comece a avaliar as pequenas coisas, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a minha esperíncia, mas é claro que eu estou no processo terapêutico. Eu eu consigo chegar mais além. Eu vou num buraco muito maior, buscar o que me impede e tal. Mas porque é um caminho que eu construí até aqui. Para que eu chegasse neste lugar hoje, com essa facilidade de identificar, de trazer resposta, eu comecei lá meu processo terapêutico 25 anos atrás. E comecei, e ia aos retiros, e participava dos encontros, e vinha se perguntando, e tudo isso de uma forma muito, muito gostosa, muito leve. Então, se perguntem, comece nas pequenas coisas. Onde eu me saboto? Qual a minha maior sabotagem hoje? O que eu não faço que é importante e que a minha alma me chama todos os dias para fazer e eu não consigo, né? Exatamente. Começa primeiro se perguntando, né? Começa, por exemplo, eu estou nessa luta que eu compartilhei com vocês aqui, porque eu já tenho consciência de muitas coisas. Mas você antes eu ia sentar e chorar porque eu não conseguia, eu não ia conseguir, eu não tinha força, né? Hoje eu já tenho. Então, por exemplo, hoje eu sei que eu posso lutar com a virtude dos meus desafios. Ser desafiada, para mim, é um grande movimento. Eu adoro ficar nesse lugar de desafio, porque eu vou lá e faço, e realizo. Era uma coisa para mim muito difícil que eu transformei em algo bom. A gente precisa, a gente precisa. A gente tem que parar com essa coisa de olhar só para o que é ruim da gente. Todos nós temos algo de muito divino em nós. O que é divino em vocês? Eu já entendi o que é divino em mim. E eu busco todo esse divino dentro de mim para realizar as coisas que eu preciso realizar hoje. O que é divino em vocês? O que é de divino que está aí guardado que vocês não conseguem acessar? Acesse. Nossa, Damares, eu não consigo. Vem para o retiro com a gente. Vamos juntos chegar nesse lugar. Eu precisei me juntar com muitas mãos para estar aqui hoje. Eu não me fiz sozinha. Exatamente. Nós precisamos, não só da Mari, mas eu também precisei. Dá, você travou, nega. Travei? Voltei. Agora você Não. voltou. Voltei. Ah, travei. Tá muito estranho aqui hoje, tá sinistro. São os desafios. Gente, eu moro na roça. Delícia. E é difícil, viu? Eu peguei você, eu consegui ver até a hora que você falou que eu precisei dar mão para muitas pessoas. E eu falei, eu também precisei. Exatamente. Eu precisei olhar para as minhas vulnerabilidades e encontrar pessoas que estavam ali para acolher, não para me julgar. E para me deixar sentir a minha dor. Com um acolhimento amoroso, mas com uma certa distância. Exatamente. Né? Deixando com que eu sentisse a minha dor, porque a gente só consegue curar a nossa dor quando a gente sente a nossa dor. Quando a gente pode, quando a gente se permite a isso. Então, gente, fica aqui o convite para vocês virem para o retiro com a gente, para estarem com a gente nesse lugar. Só de chegar no espaço onde vai ser, e vocês vão ter um dia inteiro para estar lá curtindo, para viver, para acordar a hora que quiser, para ler um livro, para ficar num tempo livre para você. Quanto tempo você não tem um tempo livre para você? Sem obrigações, sem filho, sem marido, podendo ler o seu livro calmamente, em contato com a natureza, ouvindo os pássaros cantando, ouvindo o barulhinho da água, da piscina, da cachoeira, do rio, acordar, dormir à tarde. Um dia você vai ter para vivenciar essa experiência. Para se conectar com mulheres que estão vivendo também, estão dispostas, né, para poder estar junto com vocês, compartilhando suas histórias, segurando na sua mão. Gente, é mágico. É um convite em tanto. Então, assim, se convida, se permita, se dê esse presente. E se achar que não tem permissão, peça permissão. Peça permissão para sua alma para viver isso. Peça permissão para você mesma.
O que você precisa para poder fazer isso com você? O que você precisa? Nós estamos aqui, dispostas, disponíveis para que possamos, de alguma maneira, trabalhar para que você consiga se dar esse presente. Então, o retiro está chegando, 12, 13, 14, 15 de outubro, gente. Lá no Vilarejo, vai ser... O lugar é maravilhoso. Entrem aí no Instagram. Eu vou colocar aqui o Instagram. Vilarejo. Ai, eu não lembro como é que é pousada. Vilarejo... Não, não é pousada, Menina, não. é pousada, Vilarejo, não sei das quantas. Peraí. É pousada? Não é pousada, não. Ai, peraí. Deixa eu olhar aqui, gente. Que eu sempre... Meninas, Tatá, me ajuda aí, amiga. Vou ligar aqui para ver. Mas eu sei que vai ser maravilhoso. O lugar é lindo e eu acho que todo mundo merece conhecer esse lugar, porque ele realmente é mágico e transformador. Só de estar lá já é, de fato, um grande movimento acontecendo na nossa alma. Isso, Carolzinha, Vilarejo _ pousada. É isso aí mesmo. Obrigada, amor. Isso. E o convite fica aqui para tudo isso e para quem quiser acessar minha página, a página da Ana, para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Eu vi que chegou bastante gente nova aqui hoje. Vamos lá conhecer o nosso trabalho. Está super disponível. A gente entende que esse é o nosso servir, que a gente está aqui para compartilhar, né? E eu acredito que compartilhando é que a gente consegue servir. E por isso que a gente está aqui hoje. E a gente convida também vocês para conhecer a nossa página lá no YouTube. A gente está descendo as lives ainda, está acontecendo. Mas todas as nossas lives dos outros retiros estão lá. Dessa edição também estará lá. Né? Indique para quem vocês conhecem. Né? Em breve o nosso site vai estar no ar. Para quem também quiser acessar e tem as informações lá sobre todos os retiros que a gente já fez e os que nós iremos fazer ainda, construir. Mas eu queria deixar uma mensagem que acho que eu estou sentindo muito isso hoje, assim, aqui dentro de mim. Todas as vezes que a gente acessa qualquer coisa na nossa vida com o nosso coração, mas com o coração mesmo, fica leve, fica fácil. E neste lugar, a autossabotagem não atua. A autossabotagem atua no nosso ego, na nossa construção, daquilo que a gente é. Mas quando é o nosso coração, verdadeiramente, que está se colocando naquele lugar, a autossabotagem não consegue chegar. Então, observem o coraçãozinho de vocês, como é que tá, que lugar, né? Que lugar que tá. Como é que tá acontecendo isso? E eu também tenho uma reflexão. O quanto nós nos apegamos às dores, o quanto nós nos apegamos. Porque, gente, o apego é uma grande autossabotagem. Uau! O quanto nós nos apegamos a ficar no lugar onde nós estamos, a ser o que nós nos comprometemos a ser e não o que nossa alma solicita que sejamos. Como seria soltar o apego das dores? Isso mesmo. E é isso, gente. Convido vocês a estarem com a gente para a gente soltar juntas esses apegos. Porque a gente faz isso o tempo inteiro. E esse horário é um horário lindo, maravilhoso. E agora acabou o almoço para um monte de gente. O nosso almoço vai começar agora. Exatamente. Eu desejo que todo mundo tenha uma semana excelente, que seja uma semana de escolhas. Com autossabotagens conscientes, porque a gente continua fazendo isso com a gente vai fazer a vida toda, está dentro da nossa essência, mas quando a gente entende que é possível fazer diferente, a gente faz, então que a gente consiga ter mais consciência, né? Que essa semana seja uma semana iluminada para nós todos. Amém. Obrigada, amiga. Live maravilhosa. Gente, olha, eu não tô com vontade de ir embora. Eu gostaria de ficar aqui, mas não dá. Temos muita coisa para fazer. Todo mundo precisa almoçar. A semana tá só começando. Segunda-feira. Silvia ficou quietinha hoje, né? A doutora Alessandra.
depois eu te chamo pra gente conversar, menina, que ela me mandou aqui no particular, que ela encontrou uma... Ela me conhece já há muito tempo, da época lá que eu ainda frequentava as constelações da Arlete Menegatti, quando eu comecei essa minha jornada nas constelações. E agora ela encontrou uma pessoa lá no México, que é uma cliente minha, que eu ainda não sei quem é, que tá no México. E ela falou, e ela começou a me seguir aqui agora, doutora. Bom, depois eu te chamo, doutora, e a gente conversa melhor, que adorei que você veio aqui na live, que agora eu quero saber melhor quem é que tá no México, que me indicou aqui para você. E é isso, gente. Um beijo grande. Eve, eu vou te chamar, viu? Você e sua irmã estão na minha lista de hoje, das conversas de hoje. Isso mesmo. Giovana, prazer imenso. Espero que você goste. Estou começando a me seguir agora. A gente estava conversando um pouco antes. Espero que toque no seu coração. Seja muito bem-vinda. Meninas, Thalita, Carolzinha, obrigada. Glauci. Glauci, preciso te elogiar. Estou adorando o trabalho que você está fazendo. Tá lindo. E eu já estou de olho em você também. Que a gente vai juntando todo mundo. A gente vai querendo um pouco de todos. Suênia, você tá na minha lista de hoje. Me responde meu WhatsApp, sua menina danada, que eu vou te puxar as orelhas. Que você não vai se sabotar comigo, não. Vocês viram que ela tem um dia cheio hoje, né, gente? Vocês viram, né? Que ela não vai se auto-sabotar. Ela realmente vai colocar ali, ó. Bora fazer. Vocês me aguentem hoje. Vocês me aguentem. Bianca é daqui a pouco. Bianca vai ser pessoalmente aqui, ó, no tete a tete. Hoje eu tô com a corda toda. Vocês me aguentem. Beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Já. Até segunda. Até a próxima segunda. Até.